Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis comentou diversas violações de direitos humanos que vêm ocorrendo no Brasil e mencionou em especial a prisão do jornalista Alan Frutuoso, do site Vista Pátria, levantando os pontos que mostram a clara motivação política da prisão. A deputada relatou: a Polícia Federal prendeu o jornalista Alan Frutuoso no aeroporto do Galeão. Alan é jornalista do canal Vista Pátria e a alegação é que ele teria provocado atos antidemocráticos, parece que no dia 12 de dezembro do ano passado. O processo é tão sigiloso que a própria polícia não teve acesso, inicialmente, ao seu mandado de prisão, ao ponto dele ter ficado horas e horas aguardando para saber se seria ou não preso. Bia Kicis mostrou que a prisão do jornalista levanta uma série de dúvidas que indicam o caráter político da prisão. Ela questionou: o fato é que ele tem endereço conhecido, um canal público. Por que está respondendo no Supremo se ele não tem foro? Por que seu advogado não teve acesso aos autos? Segundo a defesa, ele estava transmitindo o evento. Então, agora, um jornalista que está transmitindo uma guerra, ele está participando da guerra? Um jornalista que tenha filmado as invasões, eles participam da invasão? A deputada comparou com o caso do fotógrafo Adriano Machado, da Reuters, registrado em vídeo no interior do Palácio do Planalto durante as invasões, aparentemente orientando invasores em atos de depredação, que ainda não foi sequer chamado para depor a CPMI. Bia Kicis disse: tem até aquele fotógrafo que não estão deixando depor. Ele estava lá dentro fotografando. Aquele fotógrafo também estava invadindo os prédios? Tudo isso aí tem que ser respondido. A deputada também citou uma série de outras violações de direitos e propostas do governo Lula para aumentar a perseguição política, como o pacote democrático de Lula e Flávio Dino, repleto de medidas contrárias à Constituição e a tratados de direitos humanos. Bia Kicis lembrou que senadores levaram as denúncias de violações de direitos humanos à ONU e falou da importância de relatar ao mundo a situação vivida pelo Brasil. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política, por transmitir discursos e pronunciamentos do então presidente da República durante o exercício do cargo. Toda a receita de mais de 24 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A Polícia Federal prendeu o jornalista Alan Frutuoso no aeroporto do Galeão. Alan é jornalista do canal Vista Pátria. E a alegação é de que ele teria provocado atos antidemocráticos, parece que no dia 12 de dezembro do ano passado. Então ele estava indo com a sua família até a Argentina, foi detido
e foi preso. Ele não tentou fugir, como afirmou o UOL. O processo é tão sigiloso que a própria polícia não teve acesso inicialmente ao seu mandado de prisão, ao ponto de ele ter ficado horas e horas e horas aguardando para saber se seria ou não preso. Vamos lá. O fato é que ele tem endereço conhecido, um canal público. Por que está respondendo no Supremo se ele não tem foro, não é? Por que seu advogado não teve acesso aos autos? A transmissão de um evento por um jornalista equivale a participar de uma atividade? Muitas perguntas são respostas. Porque, na verdade, no dia 12 de dezembro, o que a defesa dele está afirmando é que ele estava transmitindo o evento. Então, agora, um jornalista que está transmitindo a guerra, ele está participando da guerra, gente? Um jornalista os jornalistas aí que tenham eventualmente filmado as invasões, eles participaram da invasão, né? Então, tem até aquele fotógrafo, né, que não estão deixando depor. Ele estava lá dentro, fotografando. Ele também, aquele fotógrafo também estava invadindo os prédios. Então, é tudo isso aí que tem que ser respondido, né? Bom, o Lula enviou para o Congresso Nacional um pacote de leis, né? São projetos que pretendem, entre outras coisas, aumentar a pena para quem atentar contra a integridade física dos ministros do STF, contra o presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado e procurador-geral da República, né? O texto prevê aumento da pena de 20 para 40 anos de prisão, hein, gente? Para quem cometer crimes contra as autoridades mencionadas acima. Sobretudo se as autoridades identificarem que havia presta atenção, finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. O ministro da Justiça, Flávio Dino, articulou o chamado pacote de democracia. Ao apresentar o texto, o governo federal alega que a manifestação de 8 de janeiro demonstrou que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo, a fim de que sejam assegurados o livre exercício dos poderes das instituições democráticas, o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional. Bom, gente, é claro que o que a gente está vendo aqui, né, é toda essa articulação e essa narrativa falaciosa, né? Então eles se apegam ao 8 de janeiro, mas ao mesmo tempo o Flávio Dino se recusa a entregar a Clayton, ele se recusa a entregar as imagens do Ministério do dia 8. Agora veio à tona que o Lula só viajou para Araraquara, só decidiu viajar na tarde do dia 7, ou seja, na véspera daquele domingo, dia 8. Então, tá ficando cada vez mais claro, e aqui eu quero mandar um abraço pro meu amigo deputado Ramagem, que é o coordenador aí da oposição na CPMI, que está fazendo um excelente trabalho, muito técnico, muito profissional, e que postou, né, quais as conclusões aqui a Polícia Federal já chegou, inclusive examinando a cena do crime, né, e comparando com o DNA, os vestígios daquelas pessoas que estão presas, tá? Então, gente, tá cada vez mais claro, eu acho que pra gente não tem a menor dúvida de que fizeram um repeteco do 6 de janeiro lá dos Estados Unidos e aqui no dia 8 de janeiro, e que é tudo uma grande armação, né? E cada vez que eles falam na defesa do Estado Democrático de Direito, eles estão, na verdade, relativizando mais e mais a democracia, burlando o nosso processo de garantias penais e processuais penais, para calar as pessoas que são de direita, que não são alinhadas à esquerda. Vamos já bloquear um engraçadinho aqui. Bloquear. Então, já bloqueado um engraçadinho petista aqui presente, que nós não queremos petistas aqui presentes, a não ser que fiquem quietinhos ouvindo e quem sabe, né, aprendam alguma coisa. Mas se começar
a vir perturbar vai ser devidamente bloqueado. Beleza? Então vamos lá. Então, assim, uma das nossas missões agora no Congresso é combater esse tipo de projeto que eles mandam para lá, né, para não deixar que façam gol contra o povo brasileiro, né? A questão é a seguinte: a esquerda, ela é extremamente benevolente quando se trata de bandido. Eles têm essa política do desencarceramento. Eles dizem que você punir não é a medida, que punir não é correto, né? E, no entanto, quando se trata dos falsos crimes, daqueles crimes que eles elegem, né? Que não são crimes realmente que atentam contra a vida de ninguém, que atentam contra o patrimônio de ninguém, né, que não ameaçam de verdade ninguém. Aí quando se trata de perseguir adversário, aí eles só pensam em quê? Em aumentar a pena, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Olha, tem aí a questão também, né, lá da Itália, né, do Alexandre de Moraes, que está dando pano para manga. Eles continuam usando, assim como eles usaram o 8 de janeiro, e está tudo muito obscuro nessa situação. Tudo muito obscuro, não é? Ninguém sabe nada do que aconteceu. Não apareceram as imagens ainda, não tem nada, né? Então vamos lá. Os profissionais consultados pela... Deixa eu ver aqui assim uma coisinha. Na visão de criminalistas, o governo federal, sob a alegação de querer endurecer penas para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito, apresentou ideias de leis exacerbadas, desproporcionais. Descabida foi outra palavra usada por juristas, e nós não estamos falando de juristas de direita não, tá, gente? Conforme informa o jornal Estado de São Paulo. Os profissionais consultados pela publicação relacionaram o pacote lulista com a suposta hostilização sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no aeroporto de Roma, na última semana. E se a proposta de endurecimento das penas combinadas para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito tiver alguma relação com o fato de turistas brasileiros terem discutido com o filho de um ministro do STF no aeroporto de Roma, receio que em breve não conviveremos em uma democracia, afirmou Sérgio Rosenthal, criminalista. É inclusive contraditório as autoridades dizerem que atualmente nossas instituições estão fortes e são inabaláveis, e ao mesmo tempo entender-se necessário um pacote com penas tão agressivas, informa André Marcília, constitucionalista. Então, gente, tá na cara que todos esses fatos, o 8 de janeiro, esse episódio aí, esse suposto episódio do aeroporto de Roma e tudo mais, só serve para alimentar narrativa, perseguição e violação às garantias processuais penais e garantias constitucionais. Bom, deputados federais da oposição, eu entre esses, né, protocolamos um PDL, um projeto de decreto legislativo, que ele é apresentado sempre para você sustar uma medida do Poder Executivo, né, que extrapola o poder regulamentar, para derrubar o decreto de armas do Lula e do Flávio Dino, que altera regras instituídas pelo governo Bolsonaro. Ao todo, 53 congressistas assinaram o projeto apresentado pelo deputado delegado Paulo Bilinski. O texto pede a suspensão do decreto publicado pelo Ministério da Justiça. Tal medida exorbita o poder regulamentar, uma vez que viola o Estatuto do Desarmamento. A transferência do registro de armas de fogo de uso restrito à Polícia Federal, conforme proposto no decreto presidencial, levanta preocupações em relação à conformidade com a legislação vigente, né? Então, além de tudo, gente, o estatuto ele determina, né? A lei fala que o registro é no Exército, então o decreto não pode alterar para a Polícia Federal. Além do que, a Polícia Federal não tem contingente, já tem muito trabalho, não tem como ficar registrando essas armas, tá? Não é papel dela. Vamos lá.
Outra coisa, o decreto do Lula que institui o Programa de Ação na Segurança, que é o 11.615 de 23, trouxe o quê? Insegurança jurídica, muita insegurança jurídica para aquisição de armas por civis, entre eles os CACs. Especialistas apontam irregularidades jurídicas e conceituais na norma assinada por Lula em 21 de julho. O decreto criou uma categoria que não existe na Lei 10.826, a Lei de Controle de Armas, ou nas legislações anteriores. Então, o caçador excepcional. Segundo o texto assinado pelo Lula, a atividade de caça deixa de ser permanente e passa a ser temporária. A norma determina que o caçador apresente documento que comprove necessidade de abate de fauna invasora, que é expedido pelo IBAMA, mas exige que haja apresentação de prazo para atividade de abate. Quando o prazo expirar, se o caçador não tiver outra atividade previamente marcada, terá que devolver seu armamento e seu certificado de registro de arma de fogo, o CRAF. Será caçado. Então, ao invés do animal ser caçado, quem vai ser caçado aí vai ser o registro do CAC. Não, gente, tudo isso é assim um grande absurdo. A gente tem postado muito sobre esse tema, que é um dos temas mais importantes de uma democracia, né? O cidadão, ele tem o direito natural, né, de se proteger sua família, proteger seus bens. Isso é um direito natural que pré-existe ao Estado, né? Então nós estamos chegando agora num ponto de inversão em que o Estado pode tudo e o cidadão precisa de autorização para tudo, quando deveria ser exatamente o contrário. O Estado é que teria que agir estritamente dentro da lei, só podendo fazer aquilo que a lei preveja, né? Porque tem um princípio do direito civil que diz o seguinte, que ao cidadão, ao indivíduo, é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Já o Estado, a administração pública, só pode fazer aquilo que está previsto na lei, autorizado na lei. E nós estamos chegando na completa inversão, né, que está acontecendo exatamente o contrário, tá? Bom, vamos lá. Gente, os senadores Eduardo Girão, Magno Malta, Carlos Portinho e o deputado Marcel Van Hatten estiveram em Nova York para encaminhar um dossiê, né, ao embaixador brasileiro junto à ONU, tá, sobre violações aos direitos humanos com relação aos presos de 8 de janeiro. Tá? Então, o embaixador Sérgio França Danese, né, recebeu os parlamentares. Eu sou uma das que assinou muitos de nós assinamos essa denúncia, tá? E aí, né, o que a gente viu? A mídia a imprensa fazendo chacota, dizendo que eles erraram de continente, que os direitos humanos da ONU fica na Europa e não nos Estados Unidos, né? Bom, gente, fica em Genebra. Bom, todo mundo sabe, né, que o Comitê de Direitos Humanos fica em Genebra, mas a questão não era essa. Foi iniciada, né, foi levada uma notícia para o embaixador brasileiro e a petição ela pode ser enviada eletronicamente, mas aquela reunião que foi feita, né, ela é muito importante, porque agora é a hora de brasileiros que moram nesse país quando saem, ou brasileiros que estão fora do país, começarem a falar para o mundo, mostrarem ao mundo o que está acontecendo nesse país. Porque muita gente ainda acha, né, por desinformação, que o Lula é um democrata, né, que vai fazer, que retornou porque foi inocentado. A grande maioria das pessoas não tem ideia do que realmente está acontecendo aqui, né? Então é preciso que a gente mostre, né, ao mundo, sim, o que está acontecendo no Brasil, tá? E é por isso que é tão importante, né, gente? Sair do Brasil,
e levar esses fatos, tá? Então, parabéns aí, General Girão, ou Senador Eduardo Girão, Marcel Van Hatten, Senador Portinho, Senador Magno Malta, tá? Por essa iniciativa de vocês. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui o pessoal está perguntando o que pode acontecer. Olha, entregue à ONU também a OEA, sediado em Washington, mais especificamente para a sua Comissão de Direitos Humanos. O que pode acontecer, né, é que a denúncia ela vai tramitar, e caso o Estado brasileiro não ofereça uma resposta adequada às denúncias, a acusação poderá ser levada à Corte Interamericana, sediada na Costa Rica, o que poderá resultar em sanções para o país. Os parlamentares, acolhidos por apoiadores brasileiros nos Estados Unidos, né, têm como objetivo levar o tema às manchetes da mídia internacional, dando continuidade às reportagens já publicadas nos jornais americanos, The New York Times, The Washington Post. Até o deputado Marcel Van Hatten enfatizou que a estratégia é buscar o maior número possível de foros internacionais a fim de obter apoio político e pressão externa. É isso mesmo, em 13 de julho, familiares dos presos e seus advogados compareceram a uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado para apresentar denúncias de violações dos direitos humanos sofridos pelos detidos. Cerca de 250 indivíduos permanecem presos há mais de 6 meses nas penitenciárias da Papuda e da Colmeia, tá? Então, isso tudo é muito grave, tá? E não tem previsão, né, na nossa legislação. Gente, aí na terça-feira foi muito noticiado, né, que a Globo retomou aí a pole position, né, a liderança no recebimento de verbas de publicidade do governo federal esse ano. Então, tá tudo muito bem explicado, né? Com Lula na presidência, a Globo desbancou as concorrentes e embolsou mais do que o dobro de recursos que a soma de todos os demais canais, né? Em pouco mais de 6 meses, os veículos da mídia da Globo receberam quase 55 milhões em verbas de publicidade. Os outros, gente, olha assim, o SBT levou 12 milhões, né? A Record 13 milhões, a Band 5, a Rede TV 1 milhão e mais. O Lula ainda informou que não vai dar verba para a Jovem Pan. O governo não vai patrocinar nada na Jovem Pan. Ou seja, gente, todo mundo sabe disso, que o PT governa dessa forma, sem nenhum tipo de impessoalidade. Eles somente favorecem os seus companheiros, a companheirada, seus amigos, né? Eles se lixam para os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade, e isso é mais uma prova, tá? É muito absurdo o que a gente está vendo, gente, muito absurdo. Mas não surpreende a nenhum de nós, não é verdade? Não surpreende a ninguém.